Olá, meu nome é Lincoln Pinesso e esse é o canal Viver na Itália. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é de interesse de algumas pessoas. Uma das perguntas que a gente mais recebe sobre a Itália é: o italiano é grosso? Os italianos são grossos? Mas primeiro, antes de falar sobre esse tema, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, acionar o botãozinho de notificação para que você receba todos os nossos vídeos. Isso é fácil para você e nos ajuda muito. Essa pergunta não é uma pergunta muito fácil de responder. Por quê? Porque quando a gente fala que uma outra cultura, que é uma cultura completamente diferente da nossa, e a gente fala dela de um ponto de vista negativo, ou seja, porque se a gente diz que uma cultura, um povo é grosso, a gente está falando algo negativo dessa pessoa, é difícil de falar. Por quê? Porque não se trata do mesmo estilo de vida, não se trata do mesmo estilo de pessoa, não se trata do mesmo tipo de cultura. A gente acostumou a pensar que o brasileiro é muito parecido com o italiano e que a cultura brasileira é muito parecida com a cultura italiana. Principalmente por causa das comidas. Tem algumas comidas que o italiano come e que por causa da imigração italiana para o Brasil, o brasileiro também come. Mas não é bem assim. Existem muitas diferenças, tanto na culinária, tanto quanto no estilo de vida e como o italiano reage em diversas situações. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a cultura brasileira não é igual à cultura italiana. Apesar de ter semelhanças, não são a mesma cultura, são diversas. O brasileiro talvez se acostumou a não é ser falso, mas se acostumou a ter que sempre parecer que está feliz. Se você fala com um brasileiro, dificilmente ele não te dá um sorriso, dificilmente ele não te dá bom dia. De modo geral, o brasileiro é um povo simpático, um povo aberto. E mesmo quando não está nada bem, ele diz que está tudo bem. Então não quero dizer que o povo brasileiro é falso. Seria como dizer que o italiano é grosso. Porém, por causa da cultura, no desenvolver da cultura, o brasileiro se transformou em algo que precisa ser sempre muito simpático. Dificilmente você vai ver um brasileiro dizendo que não está bem. No entanto, o italiano não. O italiano, ele é mais aberto, ele é mais verdadeiro nesse sentido. Primeiro, porque ele não vê necessidade de sorrir para todo mundo. Tem até uma história interessante, eu estava com um amigo meu num restaurante, ele é italiano e eu ítalo-brasileiro, e a gente estava conversando e de longe um garçom veio até nós e perguntou para mim: "Você é brasileiro?" Aí eu perguntei para ele: "Mas como você sabe?" Ele falou assim: "Você estava sorrindo muito." Ou seja, apesar, eu não tinha percebido isso, eu não havia percebido que eu estava sorrindo muito. Mas essa história mostra como as culturas são diferentes. Eu, mesmo tendo descendência italiana e me enxergando como italiano, sorrio demais para um italiano. Então já dá uma diferencinha ali na hora de definir da onde veio cada uma das pessoas. O italiano, então, ele não sorri por qualquer motivo. Ele tem que ter um motivo para sorrir. O brasileiro vive sorrindo, parece até uma coisa meio falsa, mas é da cultura. Do mesmo jeito que você não pode afirmar que o italiano é grosso porque ele não sorri tanto ou porque ele sempre te responde de uma maneira mais firme. A gente olhando para a cultura italiana vai dizer: olha, o italiano realmente é grosso. Porém, é o jeito deles. Eles falam mais firme, até na língua italiana é uma língua mais firme, mais grossa. É uma língua mais forte. Então até nisso, quando você escuta alguém falando, é possível pensar que a pessoa está sendo grossa. Por exemplo,
No Brasil, quando chega um cliente numa loja, o brasileiro quer fazer de tudo para agradar essa pessoa, para fazer essa pessoa comprar. Na Itália não. Se você entrou na loja é porque você quer comprar. Se você for ficar esperando que a pessoa que te atende te trate bem, esquece. É 1 em 1 milhão. Ele vai te tratar como ele trata todas as outras pessoas. Isso você pode interpretar como grosseria, mas para eles é assim, pronto e acabou. Eu olho para alguns italianos e falo, sim, eles são grossos. Mas depois de algum tempo vivendo aqui na Itália, eu aprendi a entender que na verdade eles não são grossos, eles são assim. É o jeito deles. Eles se tratam assim entre eles mesmos. Mais do que isso, o que parece é que o italiano realmente gosta de uma boa briga. E ele briga mesmo, né? Então se o italiano não gostou de uma coisa, ele vai dizer que não gostou. Nós brasileiros talvez... Para a pessoa não ficar chateada com a gente, talvez a gente põe panos quentes. Não tem problema, é assim mesmo. O italiano não. Se ele achou ruim, ele vai falar na tua frente, na tua cara e naquele momento. Isso não quer dizer que ele está muito bravo com você e ele nunca mais vai olhar na tua cara. Quer dizer que naquele momento ele foi verdadeiro com você, falou o que tinha que falar e acabou. Muito provavelmente no outro dia ele vai te encontrar e vai falar normalmente com você. Então, meus amigos, essa é uma pergunta não muito fácil de responder. Por quê? Porque depende muito da tua visão, de como você vê. Eu, quando cheguei aqui, olhava os italianos e falava, meu Deus, que povo grosso, estou sendo mal atendido aqui nesse lugar. Hoje, depois de algum tempo morando aqui, eu já aprendi a entender como funciona a cultura deles. Já estou inserido nessa cultura e entendo que na verdade é o jeito da madeira, é o jeito deles. Então a gente não está acostumado com esse tipo de situação e muitas vezes te incomoda. Mas depois, com o tempo, a gente se acostuma e aprende a lidar com isso. Vai ter gente que vai vir aqui falar comigo, vai comentar e dizer, não, Nico, italiano é grosso sim, não tem desculpa. Eu respeito sua opinião. Na minha opinião, é a cultura deles e nós que estamos chegando aqui temos que aprender a lidar com essa cultura e aprender a respeitar essa cultura. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, curta esse vídeo, siga o nosso canal, acione o botão de notificação. Isso nos ajuda muito a continuar a crescer, a continuar a criar conteúdos para esse canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!